Jornal Psi, uma pesquisa feita de 1986 a 1990. A psicologia de encontro com a história do Brasil. No contexto histórico do ano de 1986, como estava o Brasil? Acaba em 1985 a ditadura militar. Com a herança da grande crise econômica deixada e a alta inflação, José Sarney era nomeado presidente após o falecimento de Tancredo Neves. O governo do mesmo enfrentou pautas sociais reprimidas na época da ditadura e principalmente a questão socioeconômica. Enfrentou também a greve geral que ocorreu e impôs o 13º salário a todos os trabalhadores. Psicologia no ano de 1986. De volta à liberdade, o papel do psicólogo e as manifestações sociais que ocorreram na época. Era esperado pelo povo que essa nova era fosse um momento de inovação, mas na verdade foi uma continuação do passado. Foi então que o Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região de São Paulo decidiu incentivar diversas pautas, tanto do lado dos psicólogos como do lado dos pacientes, lutando por emendas constitucionais na Constituição de 1966, vigente na época. Diante desse cenário, os desafios enfrentados pela psicologia da época foram a manifestação dos pacientes psiquiátricos na luta antimanicomial, a falta de representatividade nos congressos sobre saúde pública, a falta do destaque para a saúde mental como direito universal e a carência da valorização da psicologia como área da saúde. As principais conquistas desta época foi o direito do psicólogo de dar aula nas escolas e faculdades, futuro direito de participação na Assembleia Constituinte e o desenvolvimento de políticas públicas a favor da ética profissional. Os marcos históricos da profissão em 86 foram o anteprojeto do Código de Ética, que visava a regulamentação da atuação profissional e consolidação dos parâmetros éticos, e a criação do concurso público para psicólogos na Prefeitura de São Paulo. Sob este prisma, vale o destaque à doutora Aniela, que foi pioneira na psicologia clínica brasileira e por sua contribuição ao ensino e à pesquisa na área. O ano de 1987 foi marcado pela sua grande movimentação política. Mas como estava o Brasil nessa época? Acontecia no Brasil a Assembleia Nacional Constituinte determinada pelo STF, e a esperança da Constituição democrática e soberana rodeava o nosso país, mas a privatização e a estatização também o dividia. Porém, fugindo um pouco de toda a política, comemorava-se os 25 anos da psicologia no Brasil. Este aniversário foi marcado pela frase: "A Constituição que privilegia a classe dominante não contempla as garantias básicas de qualquer cidadão." Os embates recentes eram pautados no estigma sobre a psicologia ser coisa de louco, a regulamentação da psicologia clínica e a proposta da emenda que garantisse o direito à saúde mental na Constituição. E temos o início do ano mais importante para a soberania nacional, 1988, o ano da Constituição Cidadã. Neste contexto, vale relembrar que a Constituição que é promulgada está dentro dos limites da lei, já a que é outorgada é aquela que é imposta. A Constituição de 88, que rege o país até hoje, foi escrita buscando evitar o abuso de poder do Estado e, paralelamente, assegurar a liberdade de pensamento do povo. Contudo, na psicologia, a ausência de menções explícitas ao direito à saúde mental na Constituição de 88 ainda causava inquietação. E mesmo com toda a turbulência da época, nasce um destaque positivo. Os primeiros processos de pensamento da importância do entendimento da história, das mentalidades e da análise das subjetividades como forma de entender os contextos culturais e sociais que moldam o indivíduo. Seguindo para o ano de 1989, temos uma das participações mais fortes da psicologia na política brasileira. O governo de Sarney sofre grande impopularidade a partir das denúncias de corrupção e da economia colapsada do país. E o percalço da psicologia desse ano foi a saturação da área clínica, mas o congresso que ocorreu teve um papel importante para debater a relação do psicólogo-paciente e como isso se desenvolveria. É indubitável que a participação do CRP nesse estudo não pode ser descartada em nenhum momento. O Conselho, que por todos esses anos priorizou os direitos e a saúde mental dos mais vulneráveis, voltou a se envolver imensamente com as mudanças sociais de leis no Brasil, o que resultou no Congresso Nacional de Psicologia. E entramos no ano de 1990 com o exercício da primeira eleição direta no Brasil após a ditadura militar, com o presidente Fernando Collor.
Nesse período que a criação mais importante da saúde é inaugurada, o SUS. O Sistema Único de Saúde garantiu ainda mais a inserção do psicólogo no sistema público e a conscientização da população do direito ao acesso à saúde mental. O Estatuto da Criança e do Adolescente também é fundado e traz fortemente o aumento do papel do psicólogo na educação. Mesmo com a persistência da crise, o otimismo atingiu o povo brasileiro e, após muita luta, houve uma conquista na psicologia. Ela finalmente passou a ser vista como uma importante profissão para a saúde pública e conquistou um reajuste salarial significativo.